irmãos a encontrar na sua Bíblia o livro do profeta Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento. Depois dele, temos um período na Bíblia chamado de período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Foram 400 anos onde Deus não falou com o seu povo, a não ser a palavra que já havia sido entregue através dos profetas. Portanto, uma palavra que merece total atenção. O Senhor havia enviado muitos profetas para falar com o seu povo. E um profeta não era, muitas vezes, bem visto. Por quê? Porque um profeta tem a incumbência de falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, e não necessariamente aquilo que elas querem ouvir. Talvez nessa manhã você não ouvirá aquilo que você queria ouvir, mas nós ouviremos aquilo que precisamos ouvir da parte de Deus. Amém? Amém. Isso nos parece, às vezes, talvez possa parecer um tanto quanto desconfortável ouvir algo que nós não queremos, mas sim, tenha a certeza de que a palavra do Senhor, ela é apta, ela é proveitosa. Tudo aquilo que ouvimos, qualquer correção que recebemos, é com o amor de Deus, com o desejo, com a intenção de nos trazer salvação, de nos levar ao arrependimento, a nos levar para uma vida transformada. Malaquias capítulo 1. Só quem encontrou diga amém. 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 Olha como começa dizendo aqui na minha versão da Bíblia. Peso da palavra do Senhor. Uma palavra pesada. Uma palavra com uma sentença. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Pelo ministério de Malaquias. A palavra, o nome Malaquias significa meu mensageiro. Então Malaquias era um mensageiro de Deus. Olha o versículo 2, que maravilhoso. Ele diz assim, ó: eu vos amei, diz o Senhor. E no desejo de que você entenda, eu leio mais uma vez. Versículo 2, ele inicia dizendo: eu vos amei, diz o Senhor. Isso, que bom que os irmãos reagiram a esse amor desta forma. Qual é a nossa reação diante de uma declaração dessa de amor? O Senhor olhando para você dizendo: eu vos amei. Olha a resposta do povo de Deus a essa declaração de amor de Deus ao seu povo. Em que nos amaste? Que povo rebelde, que povo ingrato. Em que o Senhor nos amou? Aí o Senhor continua, porque ele foi interrompido. Ele estava falando: eu vos amei. Ele para: em que o Senhor tem nos amado? E aí o Senhor diz: não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões, ou chacais, do deserto. Versículo 4. Ainda que Edom é o povo de Esaú, ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5 e último por agora. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Amém, irmãos? Malaquias, como já lhes disse, foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Uma série de profetas foram enviados da parte de Deus para trazer uma mensagem ao povo. Qual mensagem?
mensagem de arrependimento, de correção de rota, correção de vida. Você sabe que todos nós traçamos uma linha, mesmo que imaginária, para onde nós queremos caminhar, para onde nós queremos nos direcionar. E a palavra de correção, ela vem para dizer, olha, esse caminho é caminho de morte, esse não é um caminho que conduz à eternidade, corrija a tua vida. Quantos aqui estão dispostos a ser corrigidos por Deus, a corrigir a rota da sua vida, se preciso for, para obedecer a palavra de Deus? Sim, eu também, e espero que seja uma realidade o que estamos falando. Então o Senhor enviou vários profetas para corrigir, e o último deles, Antigo Testamento, Malaquias, meu mensageiro. E ele começa dizendo, peso da palavra do Senhor. Havia e há um peso nessa palavra. Agora, irmãos, quando nós lemos o livro de Malaquias, bem curtinho esse livro, nós poderíamos ler apenas viajando na história. Deixa eu tentar entender o que aquele povo estava vivendo. Porém, quando nós lemos o livro de Malaquias, nós temos que ter em vista não apenas aquele tempo, mas também os tempos de hoje. Porque aquilo que Malaquias estava acusando o povo, ainda hoje se vê em nosso meio. Ainda hoje nós vemos os mesmos traços, as mesmas respostas que o povo deu ao Senhor, alguns têm dado ainda hoje. Qual resposta? Por exemplo, essa: eu vos amei. De que jeito o Senhor nos ama? Não tenho visto o seu amor. Olha, pensa ouvir uma palavra dessa. Bem, quando o Senhor está falando no versículo 2, que pelo menos vai ocupar boa parte da nossa mensagem, esse versículo 2, ele começa então dizendo, eu vos amei, diz o Senhor. Quando o Senhor está falando isso ao povo, o povo estava abandonando a sua fé, abandonando o seu Deus, abandonando as suas origens, abandonando a direção que Deus tinha e tem dado ao seu povo. Era como se o Senhor estivesse dizendo, por que vocês estão agindo assim comigo, sendo que eu vos amei? Eu vos amei. No Evangelho de João, no capítulo 10, chega um momento em que o povo estava ouvindo Jesus falar com a multidão. E mais uma vez, o Senhor estava falando uma palavra, não aquela que eles queriam ouvir, mas aquela que eles precisavam ouvir. E o Senhor começou a curar enfermos, expulsar demônios, ministrar o perdão e salvação para as pessoas. Sabe qual foi a resposta das pessoas? Pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Ah, mas isso é só naquela época, pastor. Aí o que Jesus olhou para aquelas pessoas, perguntou, por quais das boas ações que eu tenho feito com vocês, por quais delas vocês estão querendo me apedrejar? Eu tenho sido bom. Ou então Malaquias dizendo, eu vos amei, diz o Senhor. Qual é a razão que está levando vocês a agirem como vocês estão agindo? Sendo que eu vos amo. A igreja muito bem deve lembrar que Jesus, chegando em Jerusalém, ele olha para aquela cidade amada, olha em direção ao templo, e a Bíblia diz que Jesus fala algo muito constrangedor. O Senhor olhou para Jerusalém e disse,
Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis proteger vocês, assim como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, eu quis proteger vocês, mas vocês não quiseram. É um lamento que Jesus está fazendo por tamanho amor oferecido e a resposta que o povo estava dando a este amor. Então o Senhor diz: eu vos amei. Por que vocês estão agindo assim comigo? Porque este povo de Deus estava oferecendo culto a Deus de maneira desonrosa. Tanto que, se nós continuarmos a leitura, no versículo 6, ele diz assim: o filho honra o pai, e o servo honra o seu senhor, o seu patrão. Aí Deus fala: se eu sou seu pai, aonde está a minha honra? Cadê a honra que me é devida? Cadê a resposta a você que diz: Deus é pai, Deus é meu pai? Aonde está a minha honra? Então aquele povo estava desonrando a Deus com as suas atitudes. Eles ofereciam culto a Deus trazendo animais para a oferenda, porque esta era a orientação veterotestamentária do Antigo Testamento. Aí o que eles começaram a fazer? Trazer animais com algum defeito, animais com alguma doença, animais com alguma limitação física. E o Senhor disse: vocês estão trazendo resto, vocês estão trazendo sobras. Pastor, o que isso tem a ver conosco hoje? O que é que você tem oferecido a Deus? Resto do teu tempo? Resto da tua atenção? Pastor, essa semana eu não tive tempo de orar, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Pastor, você não sabe, a minha vida é muito corrida. Certo. Quando sobrar tempo, então você ora? Você lê? Sim. Então significa o quê? Eu estou oferecendo as minhas sobras. Sobrou tempo hoje para estar aqui, então agora eu venho. Sabe, tão importante quanto aquilo que oferecemos é a motivação pela qual oferecemos. É o que nos motiva. O que é que te motiva? Domingo pela manhã, acordar mais cedo para estar aqui cultuando a Deus. Olha só que bênção. Sim, temos uma meia dúzia de lugares aí, mas está cheio, graças a Deus. Mas o que é que te motiva? O que te motivou? Domingo pela manhã, pastor, desafio. Sim, a bem da verdade, alguns dizem: domingo à noite, pastor, um desafio. Outros dizem: pastor, quinta-feira é um desafio. Aí nós tivemos reunião esta semana de assembleia. Aí, pastor, coração de pastor, disse: não vamos colocar uma reunião a mais na semana para que os irmãos não fiquem sobrecarregados, tá bom? Tá bom. Então, quinta-feira, ô irmão, por que você não veio? Não deu, pastor. E aí, irmãos, que o domínio próprio faz toda a diferença. Porque o velho Gilberto é tão sanguíneo que os irmãos nem queiram saber. Não é legal. Ninguém merece, ninguém à minha volta merece. Então, o que deu? Não deu que... Pois é, não tem muito o que falar não. Sabe, porque nós estamos oferecendo ao Senhor aquilo que não nos custa nada. Lembra de Davi, quando ele foi oferecer a Deus culto? E ele estava num outro local, ele disse: eu posso usar esse local aqui para oferecer culto? Ah, pode ficar de graça aqui. E quer ofertar? Também temos aqui animais, pode pegar. Ele disse: não,
Eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Aquilo que nada custa, nada valorizamos. Você já viu empresas familiares que na segunda ou terceira geração entram em falência e fecham as portas? Já viu? É isso aí. Conta-se uma história, irmãos. Na verdade, foi Charles Spurgeon que contou, que eu li, ao menos que ele contou, o século XIX. Ele conta que uma irmã da igreja que ele pastoreava, uma irmã muito piedosa, muito temente a Deus, muito dedicada ao casamento, à família, aos filhos. Pensa em alguém meiga, era essa mulher. E o marido pensa numa pessoa grossa, pensa numa pessoa desprezível com as suas atitudes. Era esse homem. Spurgeon conta no seu livro que esse homem estava num barzinho com seus companheiros de boteco e ele, gabando-se da sua esposa para os seus amigos, disse assim: olha, minha esposa é muito dedicada. Olha, se nós saíssemos aqui essa hora, 9h30, 10 horas da noite, saímos agora aqui do bar, fomos lá em casa, ela vai levantar se ela estiver deitada, ela vai oferecer janta para nós. Aí o pessoal: duvido, então vamos apostar? Vamos. E fizeram uma aposta, os amigos desse marido, desse homem, e eles chegaram à casa e a mulher levantou, toda dedicada, toda atenciosa: vocês querem que eu faça uma janta? Imagina aquele homem olhando para o pessoal, se perderam, né? Sim, pode fazer. E ela então vai lá, faz a janta, começa a preparar. E um dos que fez a aposta disse assim: por que você está fazendo isso? Para nós é difícil suportar o teu marido, ele é uma pessoa difícil o relacionamento. E por que você está fazendo isso? Ela conta nesse testemunho, nessa história, que ela olhou para eles e disse: eu já tentei levar meu marido muitas vezes para o caminho do Senhor, para a igreja. Eu tenho orado por ele, mas ele tem se mantido irredutível. Aí o que eu pensei, dizendo essa mulher, o que eu pensei? Esse homem vai passar a sua eternidade debaixo de tormento. Ele terá uma eternidade de tormento, eterno, é eterno, eternidade é isso. Então, ela dizendo: não custa nada para mim dar algum alívio para ele hoje, que ele possa desfrutar dessa alegria hoje, porque se ele continuar assim, a única alegria que ele terá é essa. E me parece, irmãos, quando olhamos para o Senhor, existem pessoas que estão prosperando, estão indo bem profissionalmente, estão indo bem na família, oraram pedindo um casamento, oraram pedindo filhos, e depois que tudo isso acontece, se afastam do Senhor. Sabe o que acontece? O Senhor continua dizendo: eu vos amei. O amor do Senhor continua igual. Não é aquilo que eu faço ou aquilo que eu deixo de fazer que fará com que o amor do Senhor mude para comigo. Porém, muitas pessoas, mesmo com todo esse amor, passarão a eternidade longe dele, longe do Senhor, longe da salvação, porque rejeitaram a este amor, porque se apegaram muito às coisas desse mundo, desta vida. Eu fico imaginando no final da nossa vida, ao chegarmos na presença do Senhor, e aquele balanço que será feito, né, da história, o Senhor pegar como se fosse dessa forma, né, uma fita da nossa vida, a nossa história, Ele olhar desde o começo, o nascimento do Gilberto até aqui, e o Senhor olhar para mim e dizer assim: ó, eu te amei. Eu te amei.
Isso serve para mim? Isso serve para todos. Aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus e aqueles que rejeitam o amor do Senhor. Ele continua amando. Que tal você, junto comigo, imaginar na eternidade no céu, Pedro, aquele que negou a Cristo 3 vezes, mas que alcançou perdão, salvação. Tenta imaginar Jacó, que enganou também, né? Tenta imaginar qualquer um dos discípulos que a Bíblia fala. A Bíblia diz que estaremos na presença dele, cantando, louvando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora imagina eles cantando e de repente fazer uma pausa, olhar para o Senhor. Deus, o Senhor sempre me amou, né? Sempre me amou. É isso. Ele sempre nos amou. E é um amor que nos constrange. Porque como estamos respondendo a esse amor? Não sei. Cada um tem a sua resposta. Mas a palavra dele continua igual. Eu vos amei, diz o Senhor. A resposta é aquela que nós vemos aqui na palavra, que hoje nós diríamos, é inimaginável alguém na presença do Senhor, ou alguém ouvir o Senhor falar: eu te amei. Ah, sim. Em quê? Em que o Senhor tem nos amado? Porque uma pessoa que faz essa pergunta é uma pessoa que está dizendo: eu não consigo ver o Senhor em nada. Se eu tenho um conhecimento, se eu tenho uma profissão, se eu tenho uma família, se eu tenho isso, aquilo, qualquer coisa que o valha, é fruto do meu esforço, é fruto da minha capacidade. Talvez alguém, ao ouvir isso, possa imaginar, dizer: olha, eu nunca falaria isso, mas infelizmente, creia, há pessoas que pensam assim, e não apenas pensam assim, agem assim. Agem dessa mesma forma. É aquela pessoa que diz: o Senhor me ama? Então por que eu estou enfrentando essa enfermidade? O Senhor me ama? Imagine uma pessoa com pouca condição financeira dizendo isso: se o Senhor me ama, me corta o coração não poder dar uma roupa melhor para os meus filhos, uma escola melhor para os meus filhos, e o Senhor diz que me ama? Eu com essa enfermidade, e o Senhor diz que me ama? Porque o nosso olhar, irmãos, está muito voltado para o transitório. Não espero que os irmãos me respondam, até porque eu não tenho o valor correto para lhes dizer agora. Qual é a estimativa de vida do povo brasileiro? Então, irmãos, a estimativa é aquela, eu vou chutar alto para não correr risco algum, 100, 120 anos. Sei que não é isso. A média, estou falando, em média. Mas passa tão rápido, irmãos. Passa tão rápido. E aí a pessoa esquecer o eterno, esquecer a eternidade por conta do transitório. Os irmãos muito bem sabem, nós como igreja já lemos, já estudamos sobre isso, a vida de Jó. E Deus poderia e pode olhar para Jó e dizer: eu vos tenho amado. Jó. E se Jó fosse alguma das pessoas desse nosso tempo, poderia dizer: que amor, olha tudo que eu estou enfrentando. Talvez, como a mulher de Jó, alguns diriam: amaldiçoa esse teu Deus e morre, né? Porque
só conseguem ver o amor de Deus quando as coisas acontecem do jeito que nós desenhamos, nós idealizamos. Não sabemos, irmãos, do próximo segundo, do período da tarde, noite, semana seguinte, mês seguinte, ano seguinte. Nós projetamos, mas lembrem-se sempre de que nós temos uma vida eterna. E essa vida eterna pode ser com Cristo ou afastado dele. Com Cristo ou sem ele. Se queres saber uma definição para inferno, o que é o inferno? É um lugar onde o Senhor não está. Todo lugar onde o Senhor não está é um inferno. E a Bíblia nos diz, e eu quero, no bom sentido, provocar a igreja para que interaja no culto. Vamos juntos recitar João 3,16, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Uma criança, ela precisa ser corrigida por seu pai, por sua mãe. Mas peça para uma criança, após a correção, sobretudo uma correção, uma disciplina bíblica com varinha, peça se essa criança, se alguém perguntar a ela se o seu pai, sua mãe ama, se me amasse, não teria essa tatuagem aqui na perna vermelha, né? Da marca da varinha. Pois é. Só que o pai e a mãe fazem assim porque se não amasse, tá bom. Vai lá. Viva do seu jeito. Viva. Mas por amor o Senhor nos corrige. Hebreus capítulo 12 diz: qual é o pai que não corrige o filho? Então, nós somos corrigidos. Muitas vezes enfrentamos situações que não imaginávamos, mas que são necessárias para a nossa correção. Romanos 8:28. Quem sabe pode recitar junto comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos, seus desígnios, depende da versão aí que você decorou. Todas as coisas. E todas incluem as boas e aquilo que nós julgamos ruins. Tudo. Se você ama o Senhor, quando estamos passando por momentos difíceis, talvez você, semelhante a mim, possa até dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, embora eu sei que isso também está cooperando para o meu bem. Fé. Iremos em fé. Então, irmãos, precisamos agir dessa forma. Mas o amor do Senhor, Ele também revela a sua graça a nós. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó. Quanto tempo você rejeitou o amor de Deus? Queria que os irmãos estivessem aqui na nossa reunião quinta-feira para ouvir o testemunho dos irmãos que hoje foram batizados. Alguém dizendo: eu estava nas baladas, mas o Senhor me amou. Eu resisti a vida inteira, mas Deus usou a minha filha para falar para mim de Jesus. Foi um amigo que me falou, sabe, cada um contando aonde estava, como estava, quando o Senhor o encontrou. E até que sejamos alcançados por esse amor,
que é graça do Senhor, nós vivemos tão longe, né? Buscamos de tantas formas e achamos aquela frase que algumas pessoas, que não está na Bíblia, tá? Algumas pessoas dizem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Não. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque algumas pessoas estão sinceramente enganadas. Sinceramente erradas. Por que sinceramente? Porque são sinceras naquilo que estão fazendo. E aquelas pessoas que são sinceras, a graça do Senhor há de alcançá-las. Aquelas pessoas que estão fazendo por desconhecimento, embora encontramos na palavra um texto muito confrontador que diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento da palavra do Senhor nos liberta do engano, nos liberta das falsas doutrinas. Jesus, ele disse isso: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então não é somente a verdade, é o conhecimento que tenho da verdade. Porque a verdade, está aí um outro engano, né? Algumas pessoas dizem por aí, né? A verdade pode ser verdade para mim e não é verdade para você. Então não existe verdade. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade é uma só. A verdade é Jesus. Fora dele é engano, é engodo. Fuja do engano. Volte-se para o Senhor o quanto antes você puder. Você sabe que você sempre esteve no amor de Deus, sabia disso? Olha o que diz o profeta Isaías, em Isaías 49:16. Ele diz assim, ó: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Meu nome está nas mãos do Senhor. E o bom sempre esteve. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz: eu sempre te amei, diz o Senhor. Então nós costumamos pensar, e peço à igreja que entenda dessa forma, que não foram aqueles cravos que prenderam as mãos de Jesus na cruz. Foi o meu pecado. O meu pecado ficou encravado em Jesus na cruz. E ao olhar, Ele olha para mim. E sabe qual é a bênção? Que antes de Jesus na minha vida, Deus olhava para mim e estava escrachado assim no meu rosto os meus pecados. Mas quando Jesus entrou na minha história, entrou na minha vida, agora o Pai olha para mim, Deus olha para mim e diz: esse é meu filho amado, que me dá muita alegria. Por quê? Aí eu digo: Senhor, mas eu continuo, desculpa a expressão, aquela mesma porcaria que eu era antes, aquela mesma velho homem ainda, sanguíneo, às vezes querendo agir, reagir, mas o Senhor olha e Ele vê o seu Filho em mim, Ele vê Jesus Cristo. Porque quando o Senhor olha para mim, Ele vê não mais o Gilberto, mas vê Jesus vivendo em mim. Então Ele olha para mim e diz: perfeito, Senhor, eu não me vejo assim, mas é assim que eu estou te vendo. Perfeito, perfeitamente amado. E aí Ele olha e diz: eu vos amei. Qual é a petulância de uma pessoa ao saber disso, ao ouvir isso, responder como aquele povo respondeu? Talvez eu poderia dizer, o Senhor dizendo para mim: eu vos amei,
e eu me jogar no chão, dizer: Deus, estou com vergonha. O Senhor me ama e eu sou pecador. Ou então, ouvir isso do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado, mas então me perdoa, porque esse nível de amor que o Senhor está falando, eu não tenho. Eu não te amo dessa forma. Não é assim. Alguma coisa semelhante a isso talvez eu falaria hoje, mas eu não consigo mensurar, conceber a ideia de olhar para o Senhor e Ele dizer: Gilberto, eu vos amei. E eu dizendo para Ele: em quê? Em que o Senhor me amou? Você não conseguiu nunca, na tua vida, você não conseguiu ver quantos livramentos eu já te dei? Você sabe que tem muitos livramentos que nós vemos e dizemos: meu Deus, que livramento! Mas tem outros que nós só saberemos na eternidade. Mas eu sei que o amor do Senhor está sobre mim, a graça do Senhor está sobre mim, estou escondido em seu amor, estou protegido em sua graça. Só sei que Ele diz isso. Por quê? Não sei. Sabe, queridos, nessa manhã, você tem amigos, vizinhos, que poderiam estar aqui, mas o Senhor te chamou para estar aqui. E o que te faz diferente dos teus amigos, teus vizinhos, teus colegas? Eu não sei, só sei que o Senhor olha para você e está dizendo: eu vos amei. Eu vos amei, diz o Senhor. E olha, se você tem o hábito de sublinhar na Bíblia, sublinhe esse versículo, Jeremias capítulo 31, verso de número 3. Jeremias 31, 3, por favor. Olha o que o profeta Jeremias diz: há muito, ou há muito tempo, há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, olha o que o Senhor diz: com amor eterno te amei, também com amável benignidade eu te atraí. O Senhor me amou. Essa é a graça. Alguém, talvez sincero, poderia ou perguntar a mim, ou perguntar a si mesmo, ou perguntar a Deus: mas por que, Senhor, se eu nada fiz para merecer esse amor? Sim, por isso se chama graça. Graça é favor imerecido. No máximo eu poderia cantar aquela canção que diz: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão, a dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Máximo eu poderia fazer: eu não mereço, mas o Senhor me amou, me ama, e eu só posso dizer: eu recebo esse amor, eu preciso desse amor. Ai de mim sem esse amor. Obrigado por seu amor, Senhor. Perdoa por não corresponder como o Senhor é digno, Senhor. Me ajuda a amá-lo hoje mais do que eu amei ontem. Ajuda-me a amá-lo a cada dia. Por quê? Porque o meu nome está nas palmas das mãos do Senhor. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Está conosco todos os dias. Bem, por fim, peço aos irmãos do louvor, por gentileza, que se posicionem. Aí ele termina dizendo, Malaquias capítulo 1. Vamos lá, versículo 2, 3, ali novamente, vamos fazer essa leitura. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação,
e dei a sua herança aos dragões do deserto, ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, e eu destruirei. E lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão isso: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Irado para sempre. Irmãos, eu coloquei o último ponto da mensagem como Esaú e Jacó. Quem é você? Esaú e Jacó, quem é você? Porque o Senhor disse nesse texto que acabamos de ler: eu aborreci a Esaú, mas eu recebi em amor a Jacó. Qual a diferença? Você sabe que Esaú desprezou a sua bênção. Ele desprezou. Brincando com os irmãos por ser um domingo pela manhã, se fosse eu rejeitaria essa forma de Esaú por duas razões, né? Mas Esaú rejeitou, primeiro porque ele estava com fome, e segundo porque a fome dele era por sopa. É verdade, irmãos. Pois é. Então, por duas razões. Gente, ninguém merece sopa. Quem vai fazer sopa hoje de meio-dia? Olha aí, ó. É que a gente está longe, senão ia dizer toca aqui. Horas. E aí, Esaú estava com muita fome. E ele chega em casa, ele sente um cheiro de sopa. E aí, ele chega para o irmão dele, Jacó, e disse: me dá um prato dessa sopa, esse ensopado. E Jacó disse: só se você me der o direito de primogenitura. Você conhece essa história. O que foi que Esaú falou? De que me interessa esse direito de primogênito, se eu estou aqui morrendo de fome? Ele desprezou a bênção. Irmãos, há pessoas em nossos dias desprezando a bênção. Eu fiz a brincadeira do prato de sopa, mas agora põe esse prato de sopa aqui hoje, nesse exemplo. Eu sei que muita gente, é inimaginável, mas eu sei que tem gente que gosta de sopa, então vamos tentar respeitar isso, né? Vamos deixar bem claro. Respeito você, não a sopa, respeito você. Mas agora tenta imaginar, ao invés da sopa, alguma coisa que esse mundo tenta oferecer, e a bênção do Senhor. A pessoa diz: eu quero as coisas desse mundo. Isso é desprezível. Os prazeres desse mundo são transitórios, são enganosos, são laços de morte, e você vai trocar a bênção do Senhor. Esaú fez isso. E Jacó? Jacó, nós conhecemos a história que ele se agarra e diz: eu não te deixarei ir, se o Senhor não me abençoar. Eu preciso da tua bênção, eu preciso. E o Senhor disse: eu amei a Jacó, posto que ele era o enganador, o que tinha enganado muitas vezes. Eu amei porque ele não está desprezando. Talvez para alguns esse prato de sopa seja ficar dormindo até um pouquinho mais tarde. Por isso que eu não fui no culto, viu, pastor? Dormir. Cara, trocou por um prato de sopa, trocou por uma horinha a mais. Qual é? O Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você, o Senhor está dizendo para nós: eu vos amei, diz o Senhor. Eu vos amei. O Senhor nos ama. A sua resposta é sua resposta. Esaú ou Jacó? O Senhor disse: eu te amo, independente aí. E nós falamos porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora, como Ele pôde me amar, não sei. Sendo quem eu era. Ou como disse
A irmã, no dia da profissão de fé, estava na balada, não sabia, não queria, mas aqui está ela. Não sei você, qual foi a sua história, por onde você andou, mas a graça do Senhor está te alcançando nessa manhã. E a graça do Senhor se manifesta, se revela, dizendo: eu vos tenho amado, diz o Senhor. O que você vai fazer com esse amor? Qual resposta você dará? Aqui está a minha vida, Senhor.